Quero agradecer o espaço e a nossa parceria da subcomissão, né? A presidente da comissão foi a deputada Franciane, nós, gaúchas, comandamos esse processo de analisar as consequências e os impactos da catástrofe na comunidade escolar gaúcha. Fizemos audiência pública, fizemos visitas técnicas, fizemos formulários, requerimentos de informação e, como apresentei no café da manhã, o relatório é quase 400 páginas. Nós queremos fazer uma apresentação breve dessa situação, primeiro alertando 4 tópicos estruturais. Primeiro, o impacto, né, gigante nas escolas. 1.100 escolas da rede estadual foram atingidas de alguma maneira, o que significa quase 50% da rede estadual. Mais de 400 mil estudantes foram diretamente atingidos pela perda de aula durante o período da catástrofe, que completa um ano, justamente em maio de 2025. Nós tivemos, né, recebimento de informação de várias esferas e, evidentemente, uma das coisas que nos chamou muita atenção, tanto a mim como a presidente Franciane, foi a falta de uma metodologia única para aferir esses dados, né? Porque teve informações falando em 1.000 escolas, informações falando em 800 escolas, dificuldade na centralização dos dados, que é um tema para o Brasil, porque o aquecimento global e impactos como esse, infelizmente, estão mais frequentes. A própria ONU fala em 250 milhões de estudantes que foram atingidos pelas catástrofes em 2024. Então, o Rio Grande do Sul e o Brasil estão nesse raio. Nós apontamos isso, apontamos também os níveis de devastação, escolas que ainda, voltando às aulas, estavam longe de totalmente reformadas para atender os estudantes, reformas sendo feitas com materiais que podem aumentar nas ondas de calor a sensação térmica e, portanto, a falta de planejamento é um tema. Apontamos medidas positivas como verbas emergenciais mais céleres para aquisição de temas, mas a falta de centralização e de oitiva dos diretores no processo de planejamento das obras. Apontamos a questão das perdas parciais e o tipo de perdas que as escolas apresentaram. Recebemos o material dos secretários municipais, recebemos material da SEDUC, recebemos material do MEC, recebemos material da própria escola, mandamos formulários para 2.000 escolas e apresentamos esse quadro. Ainda no fechamento do relatório, a deputada Fran teve numa escola em Canoas que funciona ainda em local provisório. Nós apresentamos o monitoramento dos dados da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, apresentamos o trabalho da Comissão do Conselho Municipal de Educação, apresentamos relatos do CEPER sindicatos sobre perdas de material, acervo, impacto nas atividades educacionais, e ficamos muito preocupadas com 3 dimensões. Primeiro, o impacto para os estudantes. O Rio Grande do Sul tem uma alta evasão escolar. Segundo o Ministério Público, são mais de 30 mil fichas de comunicação de infrequência aberta. Isso não pode passar batido. Nós precisamos ir atrás dessas crianças e adolescentes. 2, a ampla evasão dos estudantes gaúchos no Enem foi o dobro da média nacional, mostrando o impacto na dimensão educacional do Rio Grande do Sul. 3, o tema do apoio psicológico e de assistência social às famílias atingidas e o dano da própria perda, né, da dimensão psicológica mesmo dos estudantes. Dificuldade de localização dos estudantes também foram apresentados por conta da perda de materiais e dessas evidências de evasão. Relativo a recursos humanos e condições de trabalho, a sobrecarga dos professores, as questões laborais, os desafios em relação à gestão, como eu falava, a falta de centralização dos dados, de transparência na execução das doações. E, por fim, a gente apresenta um quadro, uma análise dessa vulnerabilidade a eventos climáticos que, claro, tem muito peso no Rio Grande do Sul, mas não se estende só ao Rio Grande do Sul. Por isso, a gente faz proposições concretas para garantir que esse nosso exemplo do Rio Grande do Sul, essa nossa tragédia, primeiro, seja atendida da forma mais célere, né, obviamente, né? O deputado Dagoberto fez uma excelente sugestão da gente levar o relatório ao MEC e ver mais recursos das previsões, apresentar as nossas preocupações para garantir celeridade, que os recursos cheguem com mais celeridade ao Rio Grande do Sul. Nós estamos apresentando, então, projetos que tratam de um Fundo Nacional sobre as Mudanças Climáticas, também está voltado para a questão do fortalecimento da rede pública e do atendimento dessas escolas do futuro, das escolas
escolas adaptadas às questões climáticas, a questão da instituição de uma política nacional de cooperação pública na educação, para quando acontecer essas coisas, a gente ter uma centralização dos dados, a gente não ter várias metodologias que tornam difícil a gente ver as dimensões pedagógicas, sociais, inclusive numéricas, deputado, de totalidade de estudantes atingidos e escolas atingidas. Um projeto de lei que cria o Sistema Nacional de Transparência da Reconstrução Educacional, que foi um dos temas apresentados pela comunidade escolar para nós. Núcleos de gestão de crise. O tema da complementação do Fundeb em casos como esse, que foi apresentado, né, na audiência pública lá, se eu não me engano, pela secretária de Educação de Estrela, não me lembro a cidade, mas foi apresentado por pessoas dos municípios. Além disso, a gente apresenta solicitação de informações ao Tribunal de Contas, requerimentos de informação e indicações que nos ajudem a trabalhar com o tema, como, por exemplo, inclusão obrigatória, né, desses temas de enfrentamento a mudanças climáticas nos currículos. Claro, isso é uma indicação porque não é a comissão que faz, nem a Câmara dos Deputados, mas que ajude a gente a pensar esse tema da escola do futuro. Além de nomeações, a necessidade de garantir mais professores, mais funcionários de escola, psicólogos, assistentes sociais que nos ajudem nesse processo educacional, reconstruir as escolas do Rio Grande do Sul, reparar as perdas pedagógicas, combater a evasão escolar, pensar e fazer as reformas que estão sendo feitas, já pensando nas escolas do futuro. Concluo falando que a gente viu em loco escolas que tinham ar-condicionado, mas não tinham a rede elétrica para que o ar-condicionado funcionasse numa onda de calor de mais de 40 graus. Então, esse é um tema urgente. Eu quero agradecer muito a subcomissão, agradecer a parceria da nossa presidenta. Acho que fizemos um excelente trabalho e com essas recomendações a gente pode seguir lutando para que as nossas escolas atendam às necessidades da comunidade escolar dos estudantes.